Em cada canto dos oceanos existem histórias que o tempo se recusa a apagar. Contos sobre navios que desapareceram em meio ao nevoeiro, mas que, por algum motivo inexplicável, continuam sendo vistos. Eles são os fantasmas do mar, lendas sussurradas por marinheiros de geração em geração. Hoje, vamos içar as velas e navegar por essas águas misteriosas para conhecer os 6 navios fantasmas mais assustadores da história. Prepare-se, porque esta viagem vai testar os limites da sua imaginação. Vamos começar nossa jornada no século XVII, em uma das rotas marítimas mais perigosas do mundo. Imagine a cena. Um navio mercante holandês, sob o comando de um capitão audacioso, talvez um pouco arrogante, chamado Hendrik van der Decken. Ele está determinado a contornar o temido Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. Mas uma tempestade violenta, daquelas que parecem o fim do mundo, se forma no horizonte. A tripulação, aterrorizada, implora para que ele volte, mas o capitão, em um ato de desafio puro, amarra o timão e jura que vai cruzar aquele cabo, mesmo que leve à eternidade. Diz a lenda que naquele momento ele desafiou o próprio Deus. Como punição pela sua soberba, ele e sua tripulação foram condenados a vagar pelos mares para sempre, sem nunca encontrar um porto. Assim nasceu a lenda do holandês voador. Por séculos, marinheiros de todas as nacionalidades juraram ter visto este navio espectral. Eles o descrevem da mesma forma, um veleiro antigo, com suas velas rasgadas brilhando com uma luz verde fantasmagórica, cortando o nevoeiro em alta velocidade, mesmo contra o vento. A visão do holandês voador é considerada um presságio terrível. A lenda diz que quem cruza seu caminho está fadado ao desastre. Seu navio afundará, sua tripulação se perderá, e eles nunca mais retornarão para casa. Até mesmo o príncipe George, que mais tarde se tornaria o rei George V da Inglaterra, registrou em seu diário, em 1881, ter visto um brilho vermelho misterioso que correspondia exatamente à descrição do navio amaldiçoado. O holandês voador é mais do que uma história. É o arquétipo do navio fantasma, um aviso eterno sobre o poder do oceano e os perigos da arrogância humana. Agora, avançamos no tempo para o século XX, para as águas congelantes do Ártico. Em 1931, o cargueiro a vapor SS Baishimo, carregado de peles valiosas, ficou irremediavelmente preso no gelo perto da costa do Alasca. A tripulação, enfrentando um inverno brutal, decidiu abandonar o navio, acreditando que ele seria esmagado pelo gelo e afundaria. Eles construíram um abrigo na costa e esperaram o resgate. Mas o Baishimo tinha outros planos. Durante uma nevasca, o navio simplesmente desapareceu. A tripulação presumiu que ele havia afundado. Mas eles estavam errados. Semanas depois, o navio foi avistado a quase 70 quilômetros de distância, navegando sozinho. A companhia proprietária decidiu que recuperá-lo era muito arriscado e o abandonou oficialmente ao seu destino. Mas o Baishimo se recusou a morrer. Por quase 40 anos, este navio fantasma foi visto inúmeras vezes, vagando solitário entre os blocos de gelo do Ártico. Intacto, sem tripulantes, como um espectro de aço deslizando pelo deserto branco. Os povos inuites da região, que o avistavam com frequência, o apelidaram de o navio fantasma do Ártico. Várias tentativas foram feitas para abordá-lo, mas o navio sempre parecia escapar, seja por causa do mau tempo ou pelo movimento imprevisível do gelo. O último avistamento confirmado foi em 1969, 38 anos após seu abandono. O que aconteceu com ele depois disso? Ninguém sabe. O governo do Alasca até lançou um projeto para encontrá-lo em 2006, mas sem sucesso. O SS Baishimo continua sendo um dos maiores mistérios marítimos, um navio que escolheu a liberdade em vez do esquecimento. Nossa próxima parada nos leva ao calor sufocante do Estreito de Malaca, em 1947. Navios na região começam a captar uma mensagem de socorro desesperada, transmitida em código Morse. A mensagem era arrepiante. SOS, do Ourang Medan, flutuando. Todos os oficiais, incluindo o capitão, mortos na sala de mapas e na ponte. Provavelmente toda a tripulação morta. Seguiu-se uma série de pontos e traços indecifráveis. E, por fim, as 2 últimas palavras. Eu morro. O navio mercante americano Silver Star estava perto e correu para o local. Ao se aproximarem, viram o Ourang Medan flutuando silenciosamente, sem nenhum sinal de vida. Uma equipe de resgate embarcou e se deparou com uma cena de pesadelo. A tripulação inteira estava morta.
Seus corpos estavam congelados em posturas de terror, com os braços estendidos, os olhos arregalados e as bocas abertas, como se tivessem visto algo indescritível. Até o cachorro do navio foi encontrado morto, rosnando para um inimigo invisível. O mais estranho é que não havia nenhum ferimento visível em nenhum dos corpos. O sol estava forte, mas a equipe de resgate sentiu um frio anormal vindo do porão do navio. Decidiram rebocá-lo para o porto, mas assim que prenderam o cabo, uma fumaça começou a sair do porão. A equipe mal teve tempo de cortar a corda e fugir antes que o Ourang Medan explodisse violentamente e afundasse, levando seu segredo para o fundo do mar. O mistério se aprofunda ainda mais. Não existe nenhum registro oficial da existência de um navio chamado Ourang Medan. Teria sido uma história inventada, uma maldição sussurrada entre marinheiros, ou um evento real tão terrível que foi apagado dos registros. De volta às costas americanas, em 1921, a guarda costeira encontra um veleiro de 5 mastros, o Carroll A. Deering, encalhado em um banco de areia na Carolina do Norte. À primeira vista, parecia apenas um acidente, mas quando a equipe de resgate subiu a bordo, o mistério começou. As velas estavam içadas, o que era estranho para um navio encalhado. Na cozinha, havia comida quente preparada ainda no fogão, como se a tripulação estivesse prestes a jantar. Mas não havia uma única alma a bordo. Os 11 tripulantes haviam desaparecido, sem deixar rastros. Os pertences pessoais da tripulação estavam lá, mas os botes salva-vidas haviam sumido, assim como o diário de bordo do capitão, o livro de navegação e outros documentos importantes. A investigação descobriu que o último contato do navio foi com um faroleiro, que relatou que um membro da tripulação, com um sotaque estrangeiro, disse que o navio havia perdido suas âncoras em uma tempestade. A última pista encontrada foi uma mensagem em uma garrafa, supostamente do Deering, que dizia que eles haviam sido sequestrados por piratas. Mas a autenticidade da mensagem nunca foi provada. O desaparecimento do Carroll A. Deering se tornou um dos maiores mistérios do famoso Triângulo das Bermudas, um navio pronto para o jantar, mas cuja tripulação nunca se sentou à mesa. Nossa penúltima história nos leva ao Pacífico Sul, em 1955. O navio mercante MV Joita parte de Samoa, com destino às ilhas Tokelau, uma viagem de cerca de 48 horas. A bordo estavam 16 tripulantes e 9 passageiros, incluindo um oficial do governo, um médico e 2 crianças. O Joita nunca chegou ao seu destino. Uma enorme operação de busca e resgate foi lançada, mas nada foi encontrado. 5 semanas depois, o navio foi avistado à deriva, a mais de 1.000 quilômetros de sua rota original, parcialmente submerso e em péssimas condições. Mas o mais chocante foi a ausência total das 25 pessoas a bordo. Elas simplesmente desapareceram. O cenário dentro do navio era surreal. O rádio ainda estava sintonizado no canal internacional de socorro. Nossa última e talvez mais gélida história é a do Octavius. Em 1775, o baleeiro Harold estava navegando pelas águas desoladas da Groenlândia quando avistou um veleiro antigo, coberto de gelo e neve à deriva. A tripulação do Harold, movida pela curiosidade e pela lei do mar, decidiu investigar. Ao embarcarem no navio silencioso, eles encontraram uma cena congelada no tempo. Toda a tripulação do Octavius estava morta, perfeitamente preservada pelo frio extremo. No camarote do capitão, ele estava sentado à sua mesa com uma caneta na mão, congelado sobre o diário de bordo. Na cabine principal, uma mulher estava enrolada em um cobertor em sua cama, e um homem com um uniforme de marinheiro estava no chão com uma pederneira e aço, como se tentasse acender uma fogueira. O diário do capitão revelou a verdade assustadora. A última entrada era datada de 11 de novembro de 1762. Isso significava que o Octavius estava vagando pelos mares como um túmulo flutuante por 13 anos. O diário contava que o navio havia tentado encontrar a lendária passagem noroeste, uma rota do Atlântico para o Pacífico através do Ártico. Eles conseguiram, mas o navio ficou preso no gelo e a tripulação congelou até a morte. O Octavius, libertado pelo degelo anos depois, completou sua jornada sozinho, emergindo do outro lado do continente como um navio fantasma, com sua tripulação morta ainda a bordo. A tripulação do Harold, apavorada, fugiu do navio amaldiçoado, levando apenas o diário de bordo. Do holandês voador, condenado à eternidade, ao Octavius, um mausoléu de gelo, essas histórias nos lembram que o oceano é o guardião de segredos profundos, navios que nunca encontraram seu porto.
Tripulações que talvez ainda naveguem entre as ondas, presas entre o nosso mundo e o próximo. E você, acredita que o mar guarda as almas perdidas daqueles que ele reivindicou? Ou são apenas histórias, contos que, como esses navios, se recusam a morrer? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado por embarcar nesta viagem conosco. Se você gostou de explorar esses mistérios, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Até a próxima!